Tem um assunto que me acompanha aí há um tempo, que eu ainda não trouxe aqui, mas eu acho bem interessante. Eu não sei se é algo que acontece com outras pessoas, então vou falar de uma perspectiva muito individual, vou até me expor um pouquinho, mas eu queria, na verdade, pedir a colaboração. Se for algo que acontece com outras pessoas, que você se identifica com isso, me manda, porque é um assunto muito, pelo menos para mim, muito próprio, assim, algo que eu me identifico muito. Eu, é, quando eu era adolescente, aí ó, 10 anos atrás, meu Deus, eu lembro que eu não me identificava com nenhum grupo na escola. Então, tinha os populares, sei lá, da galera mais descoladinha assim. Tinha uma galera mais nerd, tinha uma galera que fazia esporte, tinha uma galera que fazia isso, aquilo. E eu não conseguia pertencer integralmente a nenhum grupo. Eu não fazia parte de nada, assim, sabe? Tipo, que me unisse a pessoas de uma forma substancial. Então, até os grupos que eu lembro de fazer parte na escola, era não fazer parte, tipo assim, eu faço, sei lá, vôlei, e aí por isso eu sou da galera do vôlei. Não, tipo, grupo, sei lá, na sala, sabe? Quando vão juntando pessoas com interesses em comum. Até os grupos que existiam, eu lembro, assim, de não pertencer genuinamente a nenhum deles. Isso sempre, assim, tipo, foi no meu ensino fundamental, depois no meu ensino médio. E aí na faculdade eu já cheguei com uma consciência de que isso talvez aconteceria. Mas por incrível que pareça, na faculdade foi onde eu encontrei um grupo e eu de fato pertenci finalmente a algum grupo, assim. Mas que não foi um grupo gerado por semelhanças, assim, tipo, todo mundo faz a mesma coisa. Não, era só, sei lá, uma mesma energia ali que todo mundo partilhava e eu e mais três amigos nos tornamos um grupo muito sólido na universidade. Mas na minha adolescência, eu lembro de querer participar, querer pertencer a algum grupo. Eu tinha uns 14 anos, gente, isso tem 10 anos mesmo. E aí eu falei, já sei, eu gosto já de alguns jogos, gosto de alguma coisa de cultura nerd, então eu vou pertencer a esse grupo. E aí foi um momento, assim. Mas eu lembro, assim, de parar e olhar, então para eu pertencer a isso eu tenho que, sei lá, gostar de anime, eu tenho que ler quadrinhos, eu tenho que fazer muito mais do que simplesmente me interessar por esse assunto. Tem que pertencer de fato. Eu falei, que preguiça. Então, tá, então não pertenço a isso. Mas ficou isso, esse residual, assim, de querer pertencer a alguma coisa. E nunca pertenci. Exceto ao meu grupo da universidade. Mas aí vocês entendem que não, que tem uma diferença, né? Que é um pertencer a um grupo de pessoas com o mesmo ideal, assim, o mesmo. Sei lá, eu acho que energia é a única palavra que eu consigo pensar. Diferente desse não pertencer que me acompanha ao longo da vida, assim. Então, eu fiz engenharia, para quem não sabe, mas eu olhava para engenharia e eu falava, isso não é quem eu sou, sabe? Eu fazia coral, e eu, não é que eu não me sinto parte daquilo. Evidentemente que sim, porque, poxa, foi algo muito relevante na minha vida. Mas é quase como se aquilo não me definisse enquanto pessoa. Eu fazia, sei lá, pilates, eu fazia, sabe, os, a- os lugares onde eu, os lugares onde eu passei, de fato, são quase lugares de passagem e não lugares de consolidação de uma identidade. E isso que eu acho bem interessante, porque em mim criou uma pessoa muito múltipla, assim. Então eu me interesso por assuntos muito diversos
mas ao mesmo tempo eu tenho um sofrimento que é de não pertencer de fato a nada, assim, integralmente, sabe? Então, eu hoje tô em um viés ambientalista bem forte, assim, de profissão, de interesse, daquilo que eu leio, dos grupos que eu procuro, das redes que eu procuro fazer parte, mas eu não consigo me sentir ambientalista, porque eu acho que assim, que eu não sou suficientemente parte desse grupo, porque, sei lá, eu não fiz uma faculdade de biologia, eu não fiz um estágio na Amazônia, sei lá, assim, sabe? É, é porque eu não consigo entender esses lugares que eu passo como algo que me define. Então eu fico sempre em um lugar que não pertence a lugar nenhum. E acaba sendo um lugar muito individual. Não individual em sentido de solidão, mas individual em um sentido de ser algo tão personalizado que é quem eu sou, assim. Então eu gosto disso, eu gosto daquilo, isso tudo soma um pacote que vira a minha identidade, a minha personalidade e a forma como eu interajo com o mundo. Isso é libertador em um certo sentido, porque eu paro de querer fazer as coisas, falar de uma certa forma, vestir, me comportar, sabe, para querer pertencer a algum determinado grupo e passo a existir em múltiplos temas, em múltiplos grupos. Isso é muito legal. Para minha experiência de vida, eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes. Porque hoje eu permeio lugares e pessoas completamente diferentes e eu consigo dialogar com elas, sabe? Então, na minha experiência, isso tem sido bem legal. E eu acho que outra, assim, é você não. Você não, né? Sou eu. Ai! Sou eu não me fechar para qualquer tipo de assunto, exceto futebol. Futebol realmente, para mim, não consigo linkar ali naquele assunto. Mas, sabe, não. Porque aí, sei lá, surge um tema absolutamente nada a ver e eu consigo entrar naquilo ali. É muito legal isso, assim, pra me conectar com as pessoas, que eu acho que é o que eu gosto de fazer, me conectar com as pessoas. Então, o objetivo desse vídeo era esse, assim, falar desse não lugar. Eu imagino que outras pessoas também se sintam assim, e por isso que eu quis trazer, porque eu queria ouvir de volta. Eu não sei se eu divaguei demais de forma que nem deu para entender o fio da meada dessa reflexão, mas se você é uma pessoa que também se sente assim, ou se você em algum momento sentiu que obrigatoriamente para existir na sociedade tem que ficar fazendo essas coisas assim, eu acho que não tem. Às vezes sim, mas eu acho que não. E a gente vai sobrevivendo, sabe? Acho que é isso. Beijos. Esse foi oficialmente o primeiro vídeo de 2022, num cenário novo, casa nova, cidade nova. Então é isso aí. Beijo, tchau!